Bora, Fel, para as últimas informações e novidades do Corinthians nessa sexta-feira com a Aline Nascimento direto lá do CT. Joaquim Grava, treino aberto, o Timão terá novidades aí. Será que o Hugo vai voltar domingo? E muito mais nesse vídeo. Já deixa seu like, se inscreva no canal. Também quero saber muito seu palpite pro jogo de domingo. Hoje eu vou estar aqui 2-1 pro Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Tabela. Cadê o Corinthians? Corinthians joga no domingo, olha lá, domingo contra o Grêmio. Então a gente vai conversar com o Gustavo Berton, antes com a Lili Nascimento, porque assim, hein, Lili, tem Libertadores, mas tem Corinthians também. Cada dia uma novidade por aí, e o Corinthians tentando voltar àquela parte de cima, parte superior da tabela, para pegar sua vaga na Libertadores do ano que vem, Lili. Exatamente, Bruno. Beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. Agora o Timão mira a parte de cima da tabela, né? Sabe que domingo será um duelo importantíssimo contra o Grêmio. Tem a mesma pontuação, então o Corinthians é o 10º colocado com 39 pontos. Então vencer em casa diante da torcida será importante para esse objetivo agora, que é a parte de cima da tabela. Bom, eu estou aqui dentro do CT Joaquim Grava porque um pouquinho antes estávamos no treino aberto. Então o Corinthians abriu parte do treino do futebol masculino e também do feminino, né, para que a imprensa pudesse acompanhar. Para o jogo de domingo, tem 3 desfalques importantíssimos, tá? Todos por suspensão. O Martínez, o Ranieri e também o Breno Bidon não estarão à disposição do técnico Dorival Júnior. Em contrapartida, 2 retornos importantes, né? O lateral direito Mateuzinho e também o Maicon estarão de volta. Eles cumpriram suspensão contra o Vitória na última rodada e agora voltam para a equipe, provavelmente como titulares. Bom, a novidade fica aí pelo Hugo Souza. No início da semana nós adiantamos, né, que ele seria titular contra o Grêmio, que mesmo ainda não treinando com bola, né, o técnico Dorival Júnior já estava contando com ele fazia um trabalho interno de recuperação, teve essa luxação no ombro, mas agora ele voltou a treinar com bola, estará à disposição, até porque na semana que vem a gente sabe que o Ancelotti aí vai convocar os jogadores para o último amistoso, então o Hugo Souza deverá ser titular contra o Grêmio nesse jogo tão importante. O trio Memphis, Garro e Yuri também estarão aí à disposição do técnico Dorival Júnior, né? O Memphis que teve aquele probleminha para voltar do Rio de Janeiro por conta de toda a situação que aconteceu, mas voltou, está treinando normalmente com a equipe, apareceu na atividade de hoje, agora portas fechadas, né? Claro, tem pouco tempo de treino, além de hoje o último, amanhã, para que o Corinthians se prepare para esse grande duelo contra o Grêmio na Neoquímica Arena, Bruno. Boa, Lili, obrigado, viu? Boa sequência aí de trabalho pra você. A gente vai sobre o Corinthians, que segue em ritmo de preparação para mais um importante duelo pelo Campeonato Brasileiro. Pela frente, o Grêmio, adversário em Itaquera, com possibilidade de retorno. O goleiro Hugo Souza, que hoje trabalhou com bola junto aos demais companheiros, fez sua primeira atividade quase que completa. A expectativa é que ele ganhe mais minutos dentro do campo, trabalhando com bola na reta final dessa semana. Pelo período da manhã, por volta das 10 horas, treino aberto do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava. E uma novidade legal, hein? Não só o treino aberto da equipe masculina do Corinthians, mas também a feminina. Uma atividade integrada nos campos do CT Dr. Joaquim Grava, o feminino de um campo e o masculino em outro. Em seguida, até algumas jogadoras do feminino dando entrevista coletiva. É o primeiro treino aberto da história do Corinthians feminino e junto a ele a atividade do Corinthians masculino, que pode ser importante para trazer mais imprensa, para trazer mais holofotes para a atividade das meninas. E fica um spoiler para vocês, amanhã eu estarei no CT não só para esse treinamento, mas também porque temos entrevista exclusiva com João Pedro Tchoca, zagueiro que vem se tornando destaque da equipe do Corinthians nesta reta final de temporada. Outra informação do Timão: o meia Dieguinho renovou o seu contrato com o clube paulista e conta inclusive com aumento na multa rescisória. Ele ficará no Alvinegro até 2029 e agora, para o clube de fora que quiser chegar e tirar o Dieguinho do Corinthians sem o clube fazer nada, tem que pagar a bagatela de 100 milhões de euros, 623 milhões de reais na cotação atual. Também houve reajuste na multa nacional, que é proporcional ao salário, uma forma do Corinthians de blindar o seu atleta. Inclusive é um jogador que agrada e muito ao técnico Dorival Júnior, que tem realizado alguns trabalhos específicos com o Dieguinho no dia a dia do CT, tem realizado algumas atividades físicas com o Dieguinho para deixar ele mais forte e mais apto para suportar o restante da temporada.
temporada. Essa situação do Dieguinho, claro que a parte política do Corinthians segue fervendo. Ontem foi dia de reunião dos idealizadores da Safiel com alguns dos representantes do Corinthians, entre eles Osmar Stabile, presidente do clube, e Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo. Papo que durou por pouco mais de 3 horas, tudo amistoso, tudo na conversa, mas pro Corinthians virar uma SAF, ainda mais nos moldes da Safiel, tem chão, tem tempo e o trabalho será árduo. Lembrando, contra o Grêmio, outros problemas na formação do Alvinegro. No meio de campo, Bidon, Martínez e Ranielli, os 3 cumprindo suspensão, estão de fora. O Dorival vai ter que encontrar novas soluções. Possibilidade maior é que Maicon, Carrilho e Charles sejam a trinca de volantes do Alvinegro. E no ataque, o trio Gin, Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Essas as informações do dia do Corinthians. Vamos voltar. Reta final, a gente vai engrenar 9 vitórias consecutivas de novo. Vai. Então, mas o Lele Francolino, então. Começa por você, Lele. O Corinthians esse ano é aquele time que a gente não sabe em quem acreditar. Se é o Corinthians vencedor, aquele time que muitas vezes joga propondo o jogo, mostra um futebol convincente e vence o adversário, ou se é aquele time aí que muitas vezes tá com a barriga cheia, entra parecendo que tomaram um Gatorade de feijoada, empurra com a barriga até o final, não arruma nada e toma um gol ainda no finalzinho, perdendo o jogo. Em qual Corinthians nós devemos acreditar? Não sei, sinceramente. Né? É porque a gente é os dois, né, mano? Depende muito, assim, do espírito dos caras no dia, da vibe deles no dia. Aliás, eu vi uma... como é que se diz? Uma ideia, assim, que alguém publicou. Eu não vou lembrar quem agora. Algum influenciador corintiano, assim. Mas ele falou assim, ó. Cara, o Corinthians tem 2 estados de espírito. E a gente sabe quando o time vai entrar ligado realmente no 220, que vai ser um jogo bom, pelo semblante do Ranielli, do Mateuzinho e do... Quem é? Ranielli, Mateuzinho e Martínez no começo do jogo. Se esses caras estiverem com uma carinha meio assim, é porque já não vai dar bom. Porque é eles que são Mas se eles estiverem sorrindo, quente. se estiver sorrindo. Se eles estiverem assim, que você vê que eles estão com sangue nos olhos, é porque vai dar bom. Agora, se eles estiverem... Começa o jogo já naquela nhaca de não sei o que, esquece. É que o jogador também é gente. Não, é que assim, Sombra, a gente comentou sobre Tem isso. dia que não vai. Terça-feira aqui no Estádio 97, a gente falou que faltam lideranças nesse elenco do Corinthians. Tanto é que o Ranielli chegou agora faz pouco tempo e ele é um dos líderes desse elenco. É ele que, na pré-eleição fala mais e tal, que puxa o time. E tanto é que o próprio torcedor corintiano percebe que Ranielli, Mateuzinho, são caras que chamam mais essa responsa. E agora sim, quando eles não... Parece que eles escolhem jogo realmente, que também é uma tecla que a gente vem batendo aqui. Vocês nunca forem um jogo que às vezes você sente uma energia que você fala... Hoje não tá com hoje uma não cara dá. boa. Sim. Nunca aconteceu. Vários. Hoje vários. E não é pensar Vários. nisso depois do resultado. É antes, eu e o De Paula. Você fala Na hora tá ali. estranho, tá estranho. Direto o De Paula Posso me falar? olha, eu olho O pro Grêmio, De Paula. o Lelê. O Grêmio, Lelê, contra o Sport, 15 minutos de jogo, eu olhei e falei, cara, o Grêmio não vai ganhar esse jogo, cara. Sabe quando você vê, que você tá vendo que tá tudo dando errado, você fala, Mas não às vai. Você já vê a vezes, postura Deu dos outra, caras. foi lá mas e às tomou vezes- o gol, cara. Às vezes, até na cara do torcedor tá uma energia estranha. Sim. Mas você sente Contamina, o torcedor né? meio pra baixo, não tá naquela felicidade. Todo mundo tá na não nhaca, né? Assim, a gente sabe, o jogador é pago pra ele dar o máximo ali. Mas às vezes o torcedor parece que tem um clima que domina a galera que nem o torcedor tá numa boa. Tem de vez em quando uns jogos assim que o negócio tá meio assombrado, assim. Você Tá. fala, tá Será que o esquisito. porco vai ser Ô, assim? Francolino, mas Pô, você já é. concorda com essa tese aí de Ranielli, Martínez e Mateuzinho puxarem aí o time pra cima ou pra baixo? Ou você acha que tem mais alguém que chama a responsa nesse elenco? Não, pra falar a verdade, o Martínez, eu acho ele um monstro, cara. Que eu acho aquele cara, tipo, guerreiro com a cara do Corinthians. O Ranielli também, ele demonstra ali aquela, assim, quesinho de liderança. Mas, assim, eu acho que não é nem a liderança que tá faltando esse ano. Da diferença do ano passado pra esse, é essa série de contusões. O time não consegue jogar o mesmo time 2, 3, 4, 5 jogos, diferente do que aconteceu ano passado. E eu espero que aconteça daqui pra frente para pegar uma liga, tá? A gente ganhar essa Copa do Brasil, com certeza. Falta a bola também, viu, Lelê? Porque o negócio é o seguinte, a liderança eu acho que ela é muito importante pra, inclusive,
contagiar o elenco pra não entrar com aquele negócio de sangue doce, isso daí é fato que falta. Eu não vejo no Ranieri, mesmo sendo um cara muito esforçado, o próprio Martinez, enfim, mas eu não vejo neles uma liderança. Líder, mano, eu acho que precisa ser aquele cara que já nasce com o bagulho, sabe? Tipo, é aquele cara que ele Natural, já né, aflora dele naturalmente. Não é aquele negócio tipo, vamos criar um líder porque não temos um. Não cria, mano, não cria. Mas não era pra ser o Depay, mano? Também não, esse puta cara de sono do cacete, mano, aquele bidon. Os caras nem entendem o que o Depay fala. Exato, o bidon com aquela cara de espirro dele, assim, sabe, tipo, mano, o Corinthians esse ano, infelizmente, o Francolino, o Lelê, eu acredito que até possa vencer a Copa do Brasil, porque quando o Corinthians joga a Copa do Brasil, parece que vira a chave. Aí esse elenco, que pra mim então. é meio bunda mole, Lelê, porque escolhe jogo pra jogar, quando começa a bater água na bunda, que a torcida, por exemplo, perdeu do Santos, no jogo seguinte os caras já se mataram em campo, foi contra o Atlético Mineiro depois, não foi? Jogou pra cacete. Verdade. Sabe, então, mesmo tendo ganhado de 1x0 gol do Michael, mas engoliu o Atlético na postura, mesmo sendo um Atlético reserva, mas era aquele time aí do Corinthians que foi pra cima. Então, o Corinthians, ele pega meio que no tranco. E pra mim, elenco que pega no tranco, já falta pra mim também, ô Francolino, personalidade do técnico. Porque se você tem um elenco sangue doce em campo e não tem um técnico que cobra, porque eu, quando falo isso, Lelê, pegam muito no meu pé e falam, você não esquece esse cara, não sei o quê. Mas pra mim, o último grande técnico que o Corinthians teve, mesmo sendo um sem vergonha, foi o Vitor Pereira. Mano. Ah, deu uma treta dele aí com a torcida, não deu? Lá na Inglaterra, não vi. Eu vou pro O Wolverhampton. Porque o negócio é o seguinte, Lelê, Vai ser rebaixado, né? Mas esse cara, o Vitor Pereira, no Corinthians, ele tirava o máximo dos caras. Não tinha sombra pra ninguém, mano. O Fagner, barriga de cadela, corria. Você via lá, por exemplo... E eles não gostavam dele, hein? Não gostavam, mas ele pegava e falava, eu sei que vocês não gostam de mim, mas tenta me ferrar pra ver se eu não ferro vocês primeiro. Ele expunha todo mundo, várias entrevistas aí, ele batia de frente com os caras e falando, meu elenco tem que correr mais. Aí Juliano corria, Renato Augusto corria, Roger Guedes corria. A melhor fase do Yuri Alberto, o que o Yuri Alberto foi no segundo semestre do ano passado, ele foi durante toda a trajetória do Vitor Pereira no Corinthians, mano. Porque o Vitor Pereira não tinha sangue doce com esses caras, não. Vitor Pereira, tá aqui, olha. Ex-Flamengo e Corinthians, Vitor Pereira discute com torcedores e precisa ser contido. O Wolverhampton, time com o qual ele renovou até 2028, não vence um jogo na Premier League há 6 meses. Aí, caraca. Há O 6 Doutor ainda renovou? Renovaram. E aí ele foi pra cima de torcedor lá na discussão e tiveram que conter o homem. Aí, Caraca, velho. mas ele é meio pavio curto mesmo. Já tinha histórico quando ele chegou no Corinthians, de vários times que ele passou, que ele discutiu com torcedores em Portugal, parece que lá, até na Não tem Arábia, esse doido português discutiu sangue com o doce, Sheik cara. lá. Português não tem sangue Eles doce. são todos meio doidos, mano. O Abel, o Jorge Jesus, né? Ô, mano, Não, eu eles não são sei o que ele eles vinha são- fazer, eles mas são toda sanguíneo, segunda-feira ele velho. tava na praia aqui tomando água de coco aqui em Santos. Toda segunda-feira. O Vitor Pereira? Vai ver que Ele ele ia gostava fazer, do mar. ia fazer o que você ia fazer em Campinas. Santos era Campinas dele, Kiki. Ô, mano. Oi, diga aí, ô Francolino. Eu posso até estar errado, mas pra mim, o Dorival, ele não tem a cara de ser um técnico do Corinthians, cara. Eu também acho, cara. Concordo 100% contigo. E é por isso que eu não renovaria com ele. Eu acho que ele nunca vai saber o que é o Corinthians, cara. Eu concordo 100% com você, cara. Inclusive tem até esse debate, mesmo ele campeão da Copa do Brasil, eu não permaneceria com o Dorival. Eu acho que o que ele ganha e o que ele entrega é muito pouco. Tem perfis de times que ainda combinam com o Dorival. Não fecha, isso é verdade. Por exemplo, o São Paulo. O São Paulo é um time que casa com o Dorival, no estilo que ele tem. Aquele cara mais conciliador, mais low profile. Técnico pra dar certo no Corinthians, Lelê, precisa ser aquele cara identificado, mano. Se a torcida não bater o olho no cara e pegar e falar, me identifico com esse maluco aí, mano, ferrou. Ferrou, velho. Mas qual a última vez que esse Corinthians de vocês apareceu, que vocês falam? O Vitor Pereira. Acabei de falar. Ué, como não? O Corinthians ele só não bateu na cara do Flamengo. Não, mas eu tô falando em campeão. O cara que faz isso pra fazer o Corinthians campeão. Mota, o Corinthians ele não foi campeão dentro do Maracanã por um detalhe. A torcida do Corinthians fez uma puta de uma cagada, acendendo aquelas porra, aquele sinalizador, quando o Corinthians era melhor no jogo, mano. O Corinthians E mesmo assim foi pros pênaltis, né? Foi o Roger E Guedes. Mas aí foi pros pênaltis. Fagner e Vital erraram os pênaltis. Exato. Mas o Corinthians ele jogou melhor que o Flamengo no Maracanã. E aqui em São Paulo ele foi roubado, mano. Teve um pênalti escandaloso, que a bola explodiu na mão do Léo Pereira, que não foi marcado. Num cruzamento lá, mano, mas enfim. Mas e aí, vocês vão arriscar tirar um... Desculpa, Vira. Tirar um técnico no final do ano. Vocês falam, já ontem você tava falando que pra 2006 você não gostaria do Dorival. Que de repente
Foi campeão paulista em cima do seu maior Não adversário. foi o Ramon. Foi o Ramon foi o Ramon? Dias. Ramon? Foi? Ele saiu depois Foi. do... Ele foi demitido do uma Paulista. semana depois de conquistar o desculpa. título, praticamente. Tudo bem, Não, eu ia perguntar Mas a Copa isso, do Motinha. Brasil, por exemplo, vai ser isso que campeão eu ia da Copa do perguntar. Brasil. Vai mandar um cara campeão da Copa do Brasil O Flamengo embora? fez isso. O Flamengo fez isso com ele. E se mandou ferrou, né? campeão da Porque Libertadores. Pegou Mas o se Vitor arrependeu. Pereira que não ganhou nada lá. Não é que você arrependeu, Mota. Se arrependeu, porque o depois Flamengo só ele deu contratou. Então, mas o Flamengo contratou o Vitor Pereira, que no Corinthians é provado ser um grande treinador. É que no Flamengo não casou o discurso com o elenco mala que o Flamengo tem. O Flamengo é a mesma coisa. O treinador, que nem o Rogério, o Dorival, Vai bater de frente, tá lascado. não tem lugar nesses times. Os caras Não derrubam tem, mesmo. Não tem. É Porque o outra Jorge pegada. Jesus, Sombra, ele foi um cara muito inteligente, mano. Porque o Jorge Jesus, ele tem esse jeito de ser um cara que cobra, mas ele conseguiu ganhar os caras na ideia. Porque teve até aquele jogo lá, não sei se vocês vão se lembrar, na pré-temporada do Flamengo, acho que Ele era tá Flamengo e xingando o Madureira. jogador, né? Aí chega lá, Arão, tem que correr, Arão, não sei o quê. Aquilo ali, mano, se pega um Derruba, técnico que né? não tem moral, os caras já quebram o cara na ideia ali, mano. Mas o Jorge assim, Jesus, ele mano, conseguiu ganhar os caras na ideia, mano. Os últimos técnicos campeões, de fato, assim, pelo Corinthians, Tite, Carille, eu acho que eles também são técnicos que são bem low profile, sabe? Eu acho que depende muito o trabalho. Não é que o cara tem que se identificar, assim, com o torcedor. Desde que o trabalho seja bom, né? E eu acho que o Corinthians está sofrendo muito mais nos últimos anos por conta dessa crise financeira e dos elencos que não consegue reforçar, que não consegue, né, construir elencos Aquele Corinthians que vocês falam equilibrados. que é o Corinthians, não tem mais, faz tempo. Porque, assim, a questão do perfil do técnico, eu acho que depende de Aquele muita time de coisa, garra, sabe? aquele time que vai Mas que até nem o o Tite. limite. O Tite, Lelê, Eu acho o Tite low profile, por exemplo. Mas então, eu já conversei com caras aí que trabalharam com ele, inclusive o próprio Sheik. O cara falou, não se engana com a figura do Tite ali, não. Tipo, do cara ali. Na beira do campo. Centrado na entrevista coletiva, aquele cara. Porque quando o cara tá no dia a dia, ele cobra, mano. Inclusive o Jorge Henrique, quando pisou na bola lá, ele perdeu pontos com o Tite ali, que foi um bagulho irreversível. O próprio Pato também, quando perdeu aquele pênalti lá também naquela situação lá contra o Grêmio. Mas o Tite é um cara que ele consegue lidar bem aí com esse negócio, mas ele cobra bastante. Agora eu não vejo essa postura no Dorival. Então, de verdade, Francolino, eu não sei que técnico o Corinthians poderia ir atrás no ano que vem, mas eu apostaria talvez no novo nome Realmente que tem vem de muita fora. falta de opção, né? Sim. Traz um Mas outro cara de fora. o que eu não gostaria de ver no Corinthians é o Dorival, com certeza. Também, mano. Compacto do seu pensamento, mano. Mas vamos ver, mano. E final de semana, tem o Grêmio, cara. O Grêmio que não perdemos esses coitados aí desde 2018, Francolino. Vai perder amanhã, domingo. Nem que seja 6-0, mano. 6-0 já tá bom demais. Gol de quem, mano? Você quer que faça? Aí o Depay tá numa seca, Yuri Alberto também. Melhor o Yuri Alberto, que o Depay já tem que pagar um dinheiro a mais. Não faz gol, não, pelo amor de Deus. E se... Faz o Yuri Alberto com assistência de outro jogador também. E se puder negociar no final do ano aí o Yuri Alberto, mano? O Corinthians tá encerrando o contrato de 4 jogadores aí. Tem Angileri, tem Romero, tem Maicon, enfim. Se pudesse negociar o próprio Memphis, você também faria negócio já no final do ano? Ou você manteria ele até o término do contrato, que é na metade do ano que vem? Com o Memphis? Isso. Eu levava ele até o avião. Põe no avião, na porta lá pra não perder o voo. Eu faço questão, joga ele lá dentro amarrado, pra ele não ter a condição de voltar. Mano, também tô achando, viu, Lele? Eu acho que a vida do Memphis dentro do Corinthians aí não é longa, não. E estão falando que ele quer ficar... não fecha, mano. Estão falando aí nos bastidores, mano, e Francolino, que ele quer cumprir o contrato até o final. Ou seja, até o meio do ano que vem, ele quer ficar. Né? Ele não quer ir embora aí no final da temporada, não. Não recebeu proposta, com certeza. E outra, janela Agora, forte da Europa se é a ganhar, metade, né? mano, se ganhar a Copa do Brasil, pode dizer que deu certo, né? Porque é um título de expressão, né, cara? Se você for parar pra pensar, ganhar aí um Paulista em cima do Palmeiras aí e uma Copa do Brasil é legal, cara. Ele não é uma passagem em branco, vai. Então, mas ô Vieira, o dar certo pra mim envolve muito mais do que ganhar somente os títulos aí, porque o Memphis ele não tem sido protagonista da forma que ele foi contratado pra ser, tanto dentro quanto fora de campo. Eu não vi o Corinthians... o Tevez, né, mano? Oi? Era pra ser igual o Tevez, né, mano? Sim, o Tevez era um cara que chamava muito mais a responsabilidade do que o Memphis. Não coloquem na mesma prateleira Memphis e Tevez, hein? Não, Aí só uma tô briga falando comigo. de contratação. Respeita o meu Carlitos. Então, cara, eu acho que o Memphis ele poderia ter entregado muito mais até em termos de marketing do que tem conseguido entregar. O Memphis não é esse cara que o Corinthians achou que seria também, trazendo mais patrocinadores pra dentro do clube. Dentro de campo também eu acho que ele tá muito aquém do que se espera dele, porque o ano passado pra mim o Memphis foi muito mais atuante do que ele tem sido esse ano.
Não, cara, de verdade, se eu não me engano, acho que são 13 jogos que o Memphis não marca um gol, Lelê. Eu sou meio ruim de conta aí, mas eu acho que, se eu não me engano, acho que são 13 jogos aí que o Memphis não balança Quando as foi a redes. última vez que ele fez? Não sei, deixa eu pensar. Mas, enfim. Bom, Quer esse mandar- finalizando com Energia 97, claro que foi de ontem, né, mas eu tenho que complementar com esses vídeos porque, cara, nenhum programa falou do Corinthians, dificilmente falará do Corinthians, tá ligado? Então a gente já posta pra vocês de primeira mão aqui as informações da Lili. Então o Hugo Souza aí, de volta, vai ser titular, né? Ele não vai ficar no banco, vai ficar à disposição. Senão nem iria pro jogo domingo contra o Grêmio. Cara, tô curioso pra saber como vai ser a recepção do William. Se ele vai ser vaiado, se ele vai ser xingado ali, não sei, cara. Eu acho que é a primeira vez que ele enfrenta o Corinthians, se eu não me engano. É a primeira vez mesmo, nunca enfrentou o Corinthians. Porque ele surge em 2007 ali, 2006, 2007. Aí ele já vai pro Shakhtar lá, fica anos na Europa, Chelsea, Arsenal e Corinthians. Daí ele saiu, voltou pra lá. Então é a primeira vez que ele enfrenta o Corinthians. Jogo chato. Normalmente Corinthians e Grêmio costumam dar empate. Às vezes com muitos gols, como foi, acho que ano retrasado, quando o Soares estava lá no Grêmio, foi 4x4, aquele jogão de bola. Então, ano passado a gente empatou no finalzinho, com aquele golaço do Garros fora da área, de chapada ali no ângulo. Então, o Grêmio costuma ser um adversário chato aqui contra o Corinthians. Mas dá pra vencer mesmo com os socos aí, sem Raniel, sem Martins, sem Breno Bidon. Dá pra vencer. Até porque a gente vai ter o trio de ataque ali, né? Vamos ver se eles vão jogar bola, pelo menos em casa, porque contra o Vitória eu não curti muito, não. Não curti. O Guinegão, cara, o Guinegão nem entrou contra o Vitória. Eu acho que o Guinegão vai começar a rodar nessa, cara. Mesmo fazendo gol e tal, o Dorival vai dar uma brecada no moleque. Inacreditável. Então, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.